Olá, nosso encontro hoje é para falarmos um pouquinho sobre automonitorização de diabetes. Eu sou Júlia Kenji, sou enfermeira educadora em diabetes há 35 anos e fui gentilmente convidada pela Prefeitura de São Paulo para fazer essa apresentação para os senhores. Vamos então começar. Vamos tentar falar um pouco sobre a importância da automonitorização, o que dizem os guias de conduta sobre a automonitorização e o que é importante, o que esses dados trazem de importante para nós na hora da tomada de decisão, tanto do paciente quanto do profissional de saúde. Então, vamos começar. A primeira coisa importante para termos em mente quando a gente fala sobre automonitorização é pensar que o teste de monitorização é um teste de avaliação glicêmica. Ele tem o quê? Ele traz para nós um pouquinho de dado, de informação, de o que é importante na hora da tomada de decisão. Então, quando você fala de glicemia, nós temos dois grandes testes. A hemoglobina glicada, que dá uma noção de passado, ou seja, como o paciente esteve nos últimos 2 a 3 meses. E o outro teste é o alvo da nossa discussão de hoje, ou seja, a glicemia capilar. A glicemia capilar, ela nada mais é do que um equipamento capaz de verificar, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ele é capaz de verificar a sua glicemia capilar o tempo inteiro. Então ele vai te dar uma noção, diferente da hemoglobina glicada, de como está o seu momento glicêmico agora. Então, diferente da hemoglobina glicada, ele dá para o profissional de saúde e para o paciente a possibilidade de avaliar, de corrigir, de pensar, de entender a glicemia tempo a tempo, momento a momento. Por isso que ela é reconhecida hoje como um padrão ouro para tomada de decisão, para entender o que fazer, que tendência a tomar, o que entender, visto que a nossa glicemia se altera o tempo inteiro. Então o paciente precisa entender o que acontece com ele na sua dinâmica corpórea. Então, dito isto, o que é importante nós entendermos? A literatura tem vastamente falado sobre o monitoramento com significado. O que significa isso? O que quer dizer isso? Trouxe para vocês alguns artigos que a literatura tem trazido para nós, falando um pouco até da monitorização para o indivíduo portador de diabetes tipo 2. Vejam, esse trabalho que eu publico para vocês aqui, ele fala que se nós ensinarmos o paciente como monitorar a glicemia, né, a automonitorização adequada, se você ensinar o paciente como registrar esses resultados, como dar significado para essa glicemia, ou seja, entender a que momento está e entender anotar esse dado de forma correta e usar esse dado dentro do comportamento glicêmico do dia a dia dele, ou seja, essa alteração glicêmica tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com uma doença que está acontecendo, tem a ver com o estresse. Então, se eu ensinar para o meu paciente entender esta dinâmica toda, eu consigo não só eu, profissional, ter o dado para tomada de decisão, qual é o melhor medicamento, qual é a melhor alteração, como eu posso também delegar, ensinar, informar a este paciente e ele também tomar a melhor decisão para o seu tratamento no dia a dia. Então, esse trabalho, por exemplo, mostra que isso é tão importante que até para os pacientes diabéticos tipo 2 não insulinizados, isso tem algum ganho. Ou seja, esses indivíduos também têm, sem alteração nenhuma significativa na sua qualidade de vida, fazendo uma monitorização, eles também têm o melhor controle glicêmico. Para que nós vejamos que isso é uma coisa importante. Mas fazer a monitorização per si, sozinha, ela não é uma ferramenta única, ou seja, ela é uma ferramenta, ela não é uma intervenção. Ela não faz parte do arsenal de intervenção, mas sim uma ferramenta que se associa ao arsenal de intervenção, que se associa ao tratamento para nos ajudar a tomada de decisão. Então, o fundamental, o grande desafio é monitorar com significado, que é o que nós falamos até agora. Ou seja, não basta eu ter um número. O grande desafio é que nós, profissionais de saúde e os pacientes, saibamos o que fazer com este número. Este é o grande desafio do momento. E o que dizem os guias de conduta? Então, os objetivos glicêmicos para a faixa etária já estão bem descritos pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pelos outros guias internacionais. Aqui trago para vocês o da Sociedade Brasileira de Diabetes, de 19 e 20, para as faixas etárias para diabetes tipo 1. Então, nós temos
as crianças e adultos com diabetes tipo 1 em que momentos? No jejum e no pré-prandial, no pós-prandial e ao deitar e madrugada, que são alguns horários que eu vou conversar um pouco mais à frente com os senhores. Então, esses horários eu preciso ter uma meta, ou seja, qual o valor que eu espero que esses pacientes apresentem. Por quê? Qual é o pulo do gato? É que eu entenda, quanto profissional, como eu vou fazer a meta do meu paciente, o mais próximo do normal possível, mais individualizada a cada paciente, seguindo esses pré-requisitos dos guias de conduta internacional. Se o meu paciente tiver diabetes tipo 1, eu vou seguir esta instrução. Se ele tiver diabetes tipo 2, vamos passar para o próximo. Então, aqui eu já apresento para vocês a tabela do guia de conduta já da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora já de 2021, onde nós temos as metas individualizadas também por faixa etária, mas todas as metas, começando com a hemoglobina glicada. E aqui vejam que nós tomamos o cuidado, a Sociedade Brasileira de Diabetes tomou o cuidado de trabalhar com o paciente diabético tipo 1, então estamos falando no global, a criança, que está na última coluna, e o idoso. O idoso ele está dividido em 3 grandes grupos: o idoso saudável, o idoso comprometido e o idoso com muito comprometimento. Por que isso? Porque, de acordo com o quadro clínico dos indivíduos, tanto a hemoglobina quanto as glicemias de jejum, ou seja, de jejum e pré-prandial e as pós-prandiais, elas vão se alterar. Eu não preciso apertar tanto um paciente, por exemplo, um idoso complicado, quanto eu apertaria um adolescente com diabetes que tem toda uma vida pela frente. O meu idoso comprometido, eu preciso pensar que uma hipoglicemia para ele vai ser um malefício e não um benefício. Diferente de uma criança, que uma hipoglicemia será ou poderá vir a ser um malefício. Então a mesma coisa se replica para a glicemia pré e pós-prandial, para a glicemia de jejum e para o TIR, que vocês veem aqui abaixo na tabela. O TIR, vou falar um pouquinho mais dele à frente, mas é o tempo no alvo. Então, quanto tempo o paciente passou naquilo que você pressupôs como alvo para ele, na sua meta, e o que é mais importante, na meta clínica, sem risco, que seria os 70 a 180 miligramas por decilitro. Quanto esse paciente ficou nessa meta? E quanto esse paciente ficou do tempo que você deliberou, o último mês, a última quinzena, a última semana, em hipoglicemia menor que 70, que é uma hipoglicemia não severa, e dentro da hipoglicemia severa, que é menos que 54. Então, tudo isso para que a gente entenda qual é a meta que eu tenho para cada faixa de indivíduo. Mas, muito importante, as metas, aqui é uma meta de guia de conduta, é uma meta global. Cada indivíduo terá sua meta individualizada. E é desta meta, ou parte desta meta, que vai nascer a frequência e o horário da monitorização. A frequência e o horário da monitorização, eles vão ser particularizados, levando em conta o quê? As metas que eu acabei de te contar, a serem alcançadas, aquela que você individualizou, segundo o que eu te contei até agora, não é? Segundo faixa etária, segundo morbidades, segundo o que você, profissional de saúde, está imaginando com aquele cliente inteiro na sua frente. Então, nós não olhamos só o guia de conduta, nós olhamos aquele ser inteiro na nossa frente. Segundo, a incidência de hipo e de hiperglicemias, então não adianta eu apertar demais um tratamento, porque eu posso vir a ter hipoglicemias. É um indivíduo com história de hipoglicemia sintomática, então eu tenho que reduzir essa minha meta e assim sucessivamente. Eu tenho um paciente DM tipo 1, não é um DM tipo 2, é um DM gestacional. O DM tipo 1 e o DM gestacional, eles precisam, na grande maioria das vezes, de um número maior de monitorização, segundo os guias de conduta, a partir de 3, então de 3 a mais. A gestante, por exemplo, ela pode necessitar, seja ela tipo 1 gestante, seja ela uma diabética gestacional, até 2 pontas de dedo, a cada 2 horas, a cada 4 horas. Então, isso vai depender do quadro de cada indivíduo. Se é um DM tipo 2, vai depender do quê? Ele faz só medicação oral? Então, talvez ele não necessite de monitorização. Não, ele é um DM com a utilização de insulina, mas é só insulina de longa duração? Não, ele é uma falência secundária, ou seja, ele é 100% dependente de insulina de ação rápida, de insulina de ação lenta, então talvez ele precise de uma quantidade de monitorização parecida com o tipo 1. Como é que nós vamos saber isso? Nós vamos ter que entender cada indivíduo como um indivíduo e olhar todas essas características para definir frequência e horário.
Levando em consideração que, globalmente, o que dizem os guias de conduta? Quando eu monitoro? Sempre que possível, o maior número de vezes, de acordo com o que a gente falou anteriormente, para a detecção de hipoglicemia, principalmente as assintomáticas, quando eu tenho uma mudança no quadro atual ou no tratamento. Então, por exemplo, introduzi insulina no tipo 2, alterei uma medicação no tipo 2, alterei a dose da insulina no tipo 1, fiz um diagnóstico de diabetes gestacional e é uma diabetes gestacional muito lábil, muito instável. Talvez eu precise monitorar e assim sucessivamente. Reajuste frente à atividade física. Vai iniciar a atividade física e é usuário de insulina, tem risco de hipoglicemia. Ou já é diabético tipo 1 e vai iniciar atividade física ou vai alterar o programa e assim sucessivamente. Mudanças no hábito alimentar. É o indivíduo diabético tipo 1 que desenvolveu algum tipo de intolerância e você vai ter que alterar todo um cardápio, toda uma regra alimentar. Precisa mexer. É um indivíduo que, ele acabou de fazer o diagnóstico, então talvez tenhamos que entender tudo isso e fazer a monitorização para casar a alimentação à monitorização. Então vou precisar da monitorização para que ele entenda como se alimentar de forma adequada e assim sucessivamente. E reajustes frente a horários de atividades profissionais. Nós, profissionais de saúde, alguns trabalham à noite, podem alguns ainda fazer, trabalhamos à noite numa semana e de dia na outra. Bombeiros, policiais, aeronautas, pilotos, comissários de bordo, que trabalham de dia, de noite, de manhã, não é? Essas alterações fazem com que as alterações glicêmicas também ocorram com uma maior intensidade. Então, eu posso necessitar aumentar o meu número de monitorizações nessas alterações de horário de atividade profissional também. Na vigência de estresse, algumas outras situações em que eu tenho uma intensificação da atividade da insulina, eu posso necessitar monitorar mais. Por exemplo, situações em que a insulina tem um efeito maior ou menor, ou tem seu efeito alterado, por exemplo, alteração de temperatura, eu saí de férias, moro num lugar frio, fui para um lugar quente, posso necessitar ter que fazer mais. Eu não fazia atividade física, como eu te falei, mas agora eu comecei a fazer atividade física e eu vou andar demais, isso pode aumentar a minha atividade da insulina por causa do músculo onde eu apliquei. Então, várias outras situações também precisam ser observadas para saber se eu preciso de mais monitorização ou não. Levando isso em consideração, também temos que pensar no conceito basal-Bolus quando nós pensamos na insulina para entender a correlação da monitorização e a insulinização plena. O que seria o basal-Bolus? Só para nós fazermos um lembrete sobre isto. Então, a insulina basal é aquela insulina que nós utilizamos, ou quem não é diabético como eu ainda, é aquela insulina que seu organismo produz para te manter vivo entre o café da manhã e o almoço. E a insulina bolus é aquela que nós chamamos, que é aquela que eu produzo quando eu me alimento. Então eu me alimento, 2 horas depois eu estou no meu pós-prandial, é o meu momento de maior quebra glicêmica. É a minha glicemia advinda, minha quantidade de açúcar advindo da minha refeição. A esta quantidade nós chamamos de bolos. Então, quando o profissional de saúde, o profissional médico está desenhando a meta terapêutica e a prescrição insulínica dos indivíduos, ele pensa nessas questões. Então, quando você pensa nisso, o que o profissional pensou? As insulinas de ação lenta são para o basal e as insulinas de ação rápida são para o bolos. Como nós correlacionamos os valores glicêmicos com essas duas informações? Bem, quando eu faço a monitorização da glicemia no jejum ou na pré-refeição, ou seja, pré-café, pré-almoço, pré-jantar, a hora que você acorda é o pré-café, é o seu jejum, esses valores têm a ver com aquela insulina que foi aplicada de ação lenta, que é a insulina basal. Se eu vou olhar, por exemplo, uma glicemia agora, que é meio-dia, pré-almoço do indivíduo em questão, eu vou ter que avaliar o resultado agora, que pode necessitar de uma correção. Então, eu tenho que fazer uma correção olhando para a insulina de ação rápida. Mas se esse valor está alterado agora, eu vou ter que olhar se a dose da minha insulina lenta estava adequada, porque ele chegou alterado agora. Mas não, eu vou comer também. Então, para esse indivíduo, que talvez seja um indivíduo 100% dependente de insulina, eu vou precisar de uma dose de correção para esta alimentação.
Ok, eu vou somar então a correção do resultado mais a dose de correção da minha alimentação. Perfeito, essa é a minha medida da pré-refeição. E se eu for medir 2 horas pós-refeição, o que é que eu vou ver? Eu vou ver o que aconteceu 2 horas pós, com essa dose que eu tomei agora, para saber se eu consegui corrigir adequadamente um resultado que estava alterado, mas também para saber se eu consegui corrigir com aquela dose para a refeição o bolos adequado para a refeição, o bolos adequado para a alimentação. Então, estas são as correlações que nós precisamos fazer entre a insulina e o dado, a verificação da glicemia nesses diversos horários. Outros horários podem ser necessários, final da tarde, porque no final da tarde nós temos um fenômeno que é o fenômeno do entardecer, onde nossa glicemia sofre algumas alterações fisiológicas para todo mundo. Então, às vezes, o profissional precisa entender este horário. Então, eu posso pedir um resultado no final da tarde. Posso também pedir à noite. Normalmente no brasileiro, ao dormir, ao deitar, é 2 horas pós-refeição. Então seria o pós-prandial do jantar. Outro horário que também pode ser necessário é de madrugada, que seria o outro fenômeno que fisiologicamente também é normal, onde há uma alteração fisiológica normal, inclusive no indivíduo portador de diabetes. Que momento seria esse? Entre 3 e 5 da manhã, que é o fenômeno do amanhecer. Então, nós temos o fenômeno do entardecer e o fenômeno do amanhecer. Então, dito isso, lembra que eu falei que outros fatores podem alterar a absorção? Exercício físico, eles podem alterar a absorção da insulina. Então, eles podem fazer com que eu necessite de mais monitorização. Álcool, utilização de álcool, tanto pode subir quanto pode abaixar, e realmente abaixa muito rápido, leva à hipoglicemia, temperatura ambiente, alterações muito rápidas, doenças ou infecções, presença de anticorpo anti-insulina, algumas pessoas têm uma resistência à insulina pela presença do anticorpo, então tudo isso vai fazer com que aquela minha meta precisa ser revista, porque eu tenho outros parâmetros para rever a minha meta. E aí lembra que a gente falou dos horários? Então, que horários, então, seriam mais adequados para eu fazer a monitorização? Se nós chamamos de 8 pontos. Júlia, isso quer dizer que eu vou monitorar 8 vezes por dia? Não. Esses são os horários em que nós vamos orientar o nosso paciente a fazer de acordo com aquilo que você, profissional de saúde, estabeleceu junto com o seu paciente. 1 vez ao dia, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 1 vez por semana, você vai estabelecer com ele a meta e a meta-alvo de glicemia. Então, quantas monitorizações ele vai fazer por dia, por semana, ou seja, por período, e aí você vai escalonar isso randomizadamente nos 8 pontos. Para quê? Para que você tenha uma imagem, como a que eu estou projetando para os senhores, tenha uma noção das 24 horas do dia do seu paciente. Porque o que você precisa saber do seu paciente, visto que a glicemia altera o tempo todo? Você precisa saber o jejum, que é o pré-café da manhã, 2 horas pós-café, que é o pós-prandial do café. Aí o pré-almoço, 2 horas pós-almoço. O pré-jantar, 2 horas pós-jantar. O ao deitar, lembra que eu te contei? Que parece com 2 horas pós-jantar para a grande maioria dos brasileiros. E o da madrugada, que é 2 a 3 horas da manhã, 2 a 5 horas da manhã, a grande maioria 2 a 3 horas da manhã para a grande maioria dos brasileiros. Tem algumas alterações de acordo com cada cultura. Mas qual é o importante disso? É que o seu paciente faz uma vez por dia, todos os dias. Adianta ele fazer só no jejum? Porque, veja, se ele fizer só no jejum, o que vai acontecer? Você vai ter informações apenas sobre o jejum. Então, valia a pena você negociar com ele, orientá-lo a intercalar alguns horários. Uma outra coisa, será que para este paciente não valia a pena, antes ele retornar com você, profissional médico, que você orientasse que ele fizesse na última semana, antes de retornar na próxima consulta com você, 2 vezes por dia? Então, por quê? Para que ele fizesse um pré-café e um pós-café, um pré-almoço e um pós-almoço, um pré-jantar e um pós-jantar, para que você tivesse resultados pareados, pré-café, pré-almoço, pós-café, pré-jantar, pós-jantar, pré-almoço, pós-almoço, para que você tivesse uma noção. E, Júlia, como eu posso fazer isso? Você pode acrescentar
5 tiras a mais naquele programa de distribuição, ou simplesmente, se é um paciente que permite isso, você pode pedir que ele na semana anterior intercale, faça dia sim, dia não, porque aí ele terá tiras a mais, e aí ele pode fazer 3 dias, pré-café, pré-almoço, pré-jantar, imediatamente na semana, imediatamente antes da consulta, para que você possa ter o dado para tomada de decisão. O que é importante você ter em mente? Que o importante é que você tenha a informação para tomada de decisão. Ou seja, adianta você ter apenas jejum? Não, porque você terá apenas dados iguais, você não conseguirá ter o resto do mapa para tomada de decisão. Então, o importante é você ter dado para tomada de decisão. Monitorar-se com significado significa isso, é você, profissional, ter dado para tomada de decisão. Então, aliado a isso, que é o importante, hoje em dia, a grande maioria desses equipamentos que fazem a glicemia capilar, eles têm softwares que baixam os dados. Esses softwares trouxeram para nós, profissionais de saúde, a possibilidade de ter outras interpretações para facilitar. Eu sou de uma geração, eu sou de uma época em que meu paciente trazia, quando ele se lembrava, porque também grande parte também não se lembrava, a anotação num papel de pão, não é? E aí, o que acontecia? Você tinha que entender aquelas anotações lá, pulava um dia, você nunca sabia se aquele era pré-almoço, pós-almoço, porque ele não entendia o que ele anotava. Hoje não. Hoje você pluga o equipamento no computador e o software transfere os dados. E aí o que você vai ter é isto. É um gráfico onde você pode interpretar tudo isso que eu te falei. Ainda são complexas as interpretações, mas de forma muito mais simples, que é capaz de você tomar a decisão de forma mais rápida e de forma mais produtiva para o seu paciente. O que é importante a gente ter quando olha para esses novos dados, para esses novos parâmetros? Primeiro é entender coisas que na minha época nós chamávamos de picos e vales. Nós, na minha época, né, tenho 35 anos de formada, indo para 36, nós sabíamos que não podia ter variabilidade. A variabilidade glicêmica, ela é caracterizada pela mudança da amplitude, da frequência e da duração da flutuação glicêmica. Ou seja, não posso, num período curto de tempo, ter 300, daqui a pouco ter 50, depois tem 250, tem 40. É melhor o paciente todo meio alto do que ele nesta variabilidade. Ou seja, o risco da glicotoxicidade, da morbimortalidade assim, ele é maior do que se o paciente tivesse todo meio que 200. Isso nós já sabemos há mais de 30 anos. Então, o importante é entender isto aqui. Então, se eu olho para este gráfico, eu já sei que ele tem uma variabilidade. Mas, como os softwares são softwares matemáticos, são esta coisa de gestão, né, de dados, eles nos ajudam ontem, porque trazem o conceito de forma mais interessante. Então surgem outros conceitos para nos ajudar à tomada de decisão. O primeiro deles é o desvio padrão, que é ele que vem casado a este conceito que eu te expliquei quanto à variabilidade. Então, o desvio padrão, ele tem que ser para nós inferior a 50 mg por decilitro para reduzir esse risco que eu te contei. Ou ele tem que ser o mínimo de 1/3 da média das glicemias que você apresenta aqui. Quanto maior, mais instável, ou seja, quanto maior for este resultado, mais instável está seu paciente, ou seja, mais oscilante está esse paciente, portanto, mais arriscado. E surge aqui também um novo conceito, que é o conceito de variação, coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma fórmula matemática, tá? Que ele também serve para demonstrar a variabilidade. E grande parte desses softwares vão apresentar isso para você. E o coeficiente de variação, então, o desvio padrão, ele é em grandeza, ele é em miligramas por decilitro. E o coeficiente de variação, como todo coeficiente, ele é em percentual. E aí, quando você olha para o coeficiente de variação, ele tem que ser menor que 36%, para quê? Para você ter uma variabilidade pequena. E o seu paciente ter menor risco, porque ele vai ser mais instável. Maior que 36, ela vai ser elevada, portanto, com maior risco. E que matemática é essa do coeficiente de variação? Ele usa o desvio padrão mais a média, vezes 100, ele tem que ser menor que 36. Precisa saber isso, Júlia? Claro que não, os softwares fazem isso para você, então eu só estou te contando porque eu projetei para vocês. Mas eu preciso saber? Não.
Todos os softwares, ou grande parte dos softwares, tem as duas informações, mas a grande maioria tem pelo menos uma destas informações para que o profissional saiba tomar a decisão. Mas suponhamos que isso é confuso para você, basta você olhar para cá. Você olhou para o gráfico, você sabe como é que está o seu paciente. Por onde você vai começar? Se existe ou não hipoglicemia. E aí você vai tentar trabalhar, primeiro, tirar o seu paciente do risco da hipoglicemia. Tirou do risco da hipoglicemia, vamos diminuir a variabilidade. Diminuindo a variabilidade, vamos ver o que acontece para tentar trazê-lo para dentro daquela minha faixa que eu defini, que é a minha faixa, a minha meta de acompanhamento desse indivíduo, né? Vai estar entre 80 e 140, que meta eu escolhi para aquele indivíduo de acordo com idoso, adulto, tipo 1, tipo 2, para aquele meu paciente. E aí, um outro conceito também bem novo, que vem para nós, pareado a um conceito que nós chamávamos de tempo na faixa-alvo, que agora é chamado de TIR, né, que é tempo no alvo, que ele vem muito da utilização desses sensores de interstício. Porque a glicemia capilar, ela é medida capilarmente. O interstício, ele tenta, são sistemas mais modernos, mais novos, que tenta medir o tempo todo. Então, deste conceito nasce o tempo no alvo. E aí o tempo no alvo tenta nos dar um pareamento da hemoglobina. Então, quanto tempo o seu paciente esteve na faixa-alvo ou no alvo? Ele vai te dar um pareamento. Lógico, 0%, ele vai ter uma hemoglobina glicada acima de 12, por exemplo. Então, esses conceitos todos servem para quê? Para te ajudar a tomar a decisão no que é melhor para o seu paciente. Agora, o que é importante quanto mensagem-chave é nós lembrarmos que a monitorização ela não deve ser vista como uma ferramenta. Lembra que eu te falei? Ela não é uma intervenção, ela é uma ferramenta, ela é um associado à sua terapêutica. Ela é um instrumento que vai te ajudar na tomada de decisão. E o tempo e a frequência vai depender de tudo aquilo que eu te contei. E a possibilidade de você verificar a glicemia, ela tem que estar ligada a programas educacionais que façam isso que eu te contei. Por quê? Porque, na verdade, a mensagem-chave global é que a consequência de você monitorar, ela só pode ser melhorar a informação e a avaliação do controle glicêmico. Ou seja, não adianta eu ter um número se eu não consigo trabalhar com esse número e melhorar a qualidade de vida do paciente, porque eu melhorei a qualidade de tomada de decisão do profissional de saúde. Por quê? Eu consigo ter dados que façam com que eu traga o paciente para a minha faixa decidida. E que faixa é essa? A faixa de acompanhamento, a faixa-alvo, ou seja, a meta do paciente, a meta glicêmica que o profissional de saúde deliberou para o paciente. Então, tudo isso, a glicemia capilar, ela só tem função, só tem importância se ela for capaz de fazer isto. Por quê? Porque a tecnologia, ela é apenas uma ferramenta. O maestro, o grande maestro são os senhores, profissionais de saúde, que vão ser capazes de transformar cada resultado num efeito de fato, né, na capacidade de atendimento, de acompanhamento e na qualidade de vida do seu paciente. Estamos finalizando essa nossa primeira parte. Aguardo os senhores na próxima parte.